Boa tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Alquimísticos Podcast. Agora numa nova versão, né? A gente vai começar na cozinha, com um projeto antigo que eu tenho, que é com os embaixadores da paz. Eu estou começando aqui com a Maribel Barreto e a gente vai preparar um pão da paz. O nome do pão é justamente Pão da Paz, com esse livro. Deixa eu mostrar o livro. Que são 195 receitas de pães do mundo inteiro, de vários países. E a gente vai começar com a África, né? Foi lá no Egito que começou realmente essa questão de fazer o pão para as pessoas se alimentarem do pão. Antes elas comiam mais raízes e tubérculos, até que descobriram o pão. Você sabia disso, Manuel? Não, uma curiosidade. Então. Gostei de saber. E também o fato de que esses países são membros da ONU. São membros da ONU, todos. A gente vai começar com Angola. E aí a Maribel, a gente vai conversando e ela vai me ajudando a preparar o pão. É uma receita super fácil. Depois a gente fala para vocês qual que é a receita direitinho. A gente vai agora fazendo. Então vamos puxar para cá. Primeiro eu vou apresentar a Maribel. Então a Maribel, ela tem um super currículo. Ela realmente é uma embaixadora da paz muito empenhada desde criança, né, em tudo que ela se propõe a fazer. Ela já escreveu 19 livros agora. Agora 19. 19 livros, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E ela se propôs desde criança, eu dei uma estudada, né, na vida da Maribel antes, e ela desde criança que ela se propôs a escrever um livro por ano. Por isso que ela tem tantos livros assim, né? Ela foi... A partir de 2005 eu me determinei mesmo a escrever um livro por ano. Muito bem. Aí, a Maribel, só vou falar aqui um pouquinho. A Maribel é embaixadora da Paz 2019 pela Federação da Paz Universal, como eu, né? Pela UPF, que é Universal Peace Federation, que é uma ONG consultiva da ONU também. Ela tem pós-doutorado em consciência, transdisciplinaridade e educação pela Universidade Católica de Brasília. Eu não vou falar os anos, tá? Pós-doutorado em criatividade, achei isso demais. E educação pela Universidade de Brasília, UNB. Doutorado em educação pela Universidade Federal da Bahia. Mestrado em educação, especialização em psicopedagogia, graduação em pedagogia, diretora executiva da Consultoria em Ciências de Educação, CCE, o Marco da Nova Humanidade, consultoria da Fundação Lehman, São Paulo, para a construção colaborativa do Currículo Bahia, a partir da Base Nacional Comum Curricular, Prêmio Sentinela da Não Violência, Projeto Integrate, Governo do Estado da Bahia, título de doutora, eu estou quase abrindo o pergaminho aqui. A gente vai voltar para o Egito, que é onde começou o pão, vou abrir o pergaminho. Posso pular um pouquinho? Pode, vou pular um pouquinho. Vá adiante. Prêmio Sapientiaia à Excelência Educativa. O mesmo prêmio, Organização das Américas para a Excelência Educativa, diretora regional da Organização das Américas, título de notável ente consciente, membro do Conselho Consultivo da Fundação Ocidente, científica de estudos materiais, naturais e espirituais, pesquisadora, isso aqui é bem interessante, pesquisadora da temática consciência há 32 anos, que é o que a gente vai falar muito hoje. Propositora da criação das disciplinas Iniciação à Consciência para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, Consciência para Ensino Médio, Conscienciologia para Ensino Superior. O resto você vai falar para eles que você acha mais importante. Então, o que é mais importante é ser embaixadora da paz. Eu digo que tem mais valor do que qualquer outra titulação minha, porque carrega em si, nesse título,
o compromisso, Cris, de fazer espargir a temática da paz, mas a base fundamental da paz é a consciência. Sem a consciência, sem valores essenciais norteando o nosso viver, portanto, nos ajudando a viver em ordem com o universo, a paz ela fica difícil de ser sentida. Então, como embaixadora da paz, eu realmente assumo esse compromisso de levar adiante a base da consciência para que a gente alcance paz. Então, para mim, das leituras que você fez, é o título que atesta de maior valor. E ela ganhou agora nos Estados Unidos faz pouco tempo na ONU, né? Você vai representar os embaixadores da paz na ONU. Na verdade, agora em Nova York tem 15 dias que eu recebi o prêmio Brasileira Notável pelo Brazilian Times, que é o maior jornal da costa leste americana, fica em Boston. E eles reconheceram, né, com o apoio de toda a comunidade que apoiou nesse período de votação para que esse movimento acontecesse. E estive pessoalmente em Genebra, na Suíça, participando de um fórum para defender essas ideias da consciência na educação formal, porque nós precisamos nos educar, porque não só de pão material vive o homem. É preciso pão espiritual, é preciso um conteúdo que nos alimente essencialmente. Então, nós temos que integrar o pão material e o pão espiritual. Com certeza é o que estamos fazendo aqui com vocês então, hoje. E vamos, muito bem, e vamos começar a receita, senão eu já estou sentindo o cheiro do forninho ali. Então, vai lá, vou começar colocando 250 gramas de farinha. Maribel, a gente vai colocando as coisas, a gente vai lendo aqui, vai colocando e vai conversando. Tá. A gente vai ser mais prática. Fala um pouquinho, Maribel, o que você acha da política hoje em dia? Como é que é a política lá onde você mora? E como é que é a sua visão sobre a política no Brasil todo? Então, depois de colocar 2 colheres de sopa de açúcar, aí eu posso falar melhor da política. Nós estamos precisando de pessoas mais doces, de pessoas mais sensíveis, de pessoas que reconheçam que o seu semelhante é igual a si na essência. Enquanto, Cris, os nossos líderes não se reconhecerem como parte de uma totalidade, na essência idêntica a essa totalidade, eles não vão conseguir empreender projetos nem ações para a transformação social. Por isso que, dia 21 de setembro agora, comemoramos o Dia Internacional da Paz, no meio da guerra. Mas no meio da guerra, e as grandes matérias do mundo, do jornal, elas anunciavam a guerra. Então, nossos políticos precisam trabalhar mais. Porém, pacificando primeiro o seu próprio ser, senão não vai conseguir promover o mesmo na sociedade. Eu vou colocando os ingredientes enquanto a gente vai conversando, porque senão também depois eu passo a receita direitinho para vocês, fiquem tranquilos. Vamos só sal. Agora coloca a Maribel o sal. O sal. Sal da terra. O sal, gente, o sal da terra é meia colher. O que é o sal da terra para você? Pois. Sebastião Salgado, ele fez um livro, né? Com esse meia colher de chá de sal. De sal. Meia colher de chá, mais ou menos isso, tá, gente? Meia colher de chá de sal. Já botei o fermento biológico. O sal da terra. O que é o sal da terra? O sal da terra. Na verdade, o sal da terra é aquilo que... O que o sal faz, né? O sal, ele dá... A liga, não dá? Dá um gosto. O sal, ele faz ressair. Quando você coloca uma pitada de sal, ressai a essência daquilo que você está comendo. O sal vem para compor um equilíbrio. Como na vida, às vezes nós queremos e almejamos encontrar nas pessoas com quem nos relacionamos só porções de açúcar. Mas não. Nós, inclusive, só podemos dizer que conhecemos alguém profundamente quando dividimos momentos de sal e açúcar juntos. Então, o sal é um complemento. Faz ressair os outros ingredientes no alimento. Um bolo, em princípio doce, tem sempre uma pitadinha de sal.
como nós. Sim, perfeito. Eu estou olhando aqui essa receita para não me perder também. Vamos lá. Então, bata a clara em neve, já bati, reserve. Misture a farinha, o açúcar e o fermento, a gema e o sal. Comprou a gema. Então, agora você pode mexer um pouquinho, Maribel. Uhum. E a Maribel é uma pessoa muito viajada também. Vou falar que os países que ela foi só para falar sobre a consciência e sobre a paz, né? Ela já foi para a Austrália, ela já foi para a Coreia do Sul, ela já foi nos Estados Unidos para Nova York, para Cambridge, para Massachusetts, São Francisco, na Califórnia, São Diego, na Califórnia, e São Rafael, na Califórnia também. Foi para o Texas, para o Peru, Panamá, Costa Rica, Portugal, Dinamarca, Colômbia, México, Canadá e Suíça. Aonde desses lugares você se sentiu mais acolhida pelo povo e pelo governo? Onde você acredita que tem uma política realmente da paz implementada? Eu senti acolhimento do povo, eu senti na Coreia do Sul. Eu falo isso, senti bastante. Por quê? Porque nós estávamos entre aqueles que já tinham uma identificação original, que é a busca pela paz. Então, isso é realmente desde a chegada no aeroporto até o retorno, depois de 5 dias lá. Sim. Então, é muito importante somar consciências afins. Normalmente, os assuntos que importam, eles não são muito destacados pela mídia, de um modo geral. Concordo. No entanto, se a gente soma consciências de pessoas que têm afinidade e querem trabalhar para o bem, isso ganha uma proporção que a gente não consegue controlar, mensurar materialmente. Então, da Coreia do Sul, eu saí com essa impressão que o que espargiu de paz ali, não tinha como a gente mensurar, medir. Foi muita paz que espargiu naquele ambiente. Então, o acolhimento, a pacificação entre todos, o bem-querer fluiu de uma forma inusitada. E do ponto de vista acadêmico, de receptividade internacional para a temática da consciência, eu senti bastante na Califórnia, em San Rafael, onde lá eu estive com a Michiko Goswami, físico quântico. Olha que legal. Lá eu estive, só que online, mas estava lá respondendo as nossas perguntas, Ken Wilber. Foi o primeiro evento internacional que eu fui e já apresentei trabalho na oportunidade, fui com meu marido, meu filho, e foi muito importante esse abre alas para o mundo além fronteiras. Foi nesse momento. E complementando essa experiência na Califórnia, a experiência da Dinamarca merece destaque, porque nós fomos recebidas lá pela Via University College, em que o reitor ele abriu as portas para a consciência. Então, ele nos convidou para participar de um workshop em que os professores do curso de pedagogia, eles me ouviram falar de consciência. Que incrível. Então, eu fiz dinâmica, eu fiz prática com eles. Eles botaram a mão na massa no conteúdo da consciência e falaram sobre isso. Expressaram a percepção deles sobre isso. E criamos ali vínculo e fizemos uma amizade que vai ficar pro resto. Continua. Que bacana. Olha só. Foram as mais marcantes, sabe, Cris? Como é que você... eu coloquei, enquanto ela estava falando, eu coloquei a clara em neve. E Leite. O leite é que a gente está usando o leite de inhame, que é um leite vegetal. E o inhame, eu tô apaixonada pelo inhame, porque ele dá consistência para tudo, você consegue fazer doces maravilhosos. Olha, ele dá liga. Ele dá liga também, mas assim, e ele é super saudável e eu descobri que ele limpa o sangue também, o inhame. Então, além de tudo, faz bem. Tá vendo? Já tá começando a ficar macio. Consistência de pão. Só que ficou meio molezinho. Então, o que a gente faz? A gente tem que ir colocando um pouco de farinha. Tá. Pra começar a ficar com mais cara de pão mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai colocar uma massa aqui. Gente, incrível. E a gente vai ter que fazer uma bolinha aqui com essa mistura de... Depois que estiver prontinho.
Não, daqui a pouco já. Tá. Já vai começar. A gente Gente, está com a mão limpa, as duas. A gente vai colocar a mão na massa agora já. Só mais um pouquinho de massa. como é bom a gente poder, né, alimentar o nosso semelhante com pão material, além do pão espiritual. E chegando aqui hoje, nesse ambiente sagrado, que eu já agradeço de antemão a nossa amiga, a embaixadora da paz, Cris. Chegando aqui, ela me perguntou se eu gostava de cozinhar, se eu sabia cozinhar, e aqui eu vou compartilhar com vocês uma curiosidade. E disse para ela, eu aprendi a cozinhar na pandemia. Significa que tem 4 anos. Mas para mim foi libertador, porque eu não tinha construído em mim essa habilidade, mas eu sabia que eu era capaz. E fui movida pela necessidade, eu fui impelida, portanto, a construir essa habilidade que eu não tinha. Porque às vezes nós nos acomodamos com a ideia de que a gente não. Não, isso eu não sei fazer, então não vou fazer. Não, o que você não sabe fazer, mas você necessita fazer, você vai conseguir fazer, porque você é capaz. Você só não tem habilidade. Então comece a exercitar, que você tire. Eu nunca fiz um pão, mas agora eu já estou me tornando habilidosa. E quando eu chegar na Bahia, eu voltarei amanhã, eu vou já ensinar, já vou fazer para a família, porque eu já vou ensinar meu marido para aprender, para meu filho, para minha filha. Vão aprender já. Com certeza. Não, você já pode colocar a mão na massa, já literalmente, e começar a fazer uma bolinha. Faz uma bola, que você vai fazer uma massa. Uma única bola, uma única bola, Tá. E aí a gente tem que deixar 5 minutos só de descanso. Depois que a bola tá pronta, posso botar a mão? Pode. Gente, eu já lavei minha mão, tá? Tem pães que levam um dia inteiro para você deixar ele descansando. Esse aqui são 5 minutos, eu acho que é muito prático. E aí você vai me falando, ela não pode ficar pegando na mão. Então eu vou colocando a farinha até o pão deixar de grudar na sua mão. Esse é o segredo do pão, de várias receitas. Gente, é preciso botar a mão na massa, sabe? Literalmente. Literalmente. Me fala um pouquinho o que você está achando dessa campanha política de São Paulo. É acho importante a gente. Eu vi essa semana e vi conversando. É aterrorizante, né? Primeiro porque não condiz com o princípio que é uma necessidade mundial, o princípio da paz, tá? E estava ouvindo o pronunciamento de Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, no Dia Internacional da Paz. Ele disse que a paz está sofrendo um ataque. E nós estamos vivendo um colapso com muitas degradações humanas no planeta Terra. E por isso distanciando dessa palavra-chave que é a paz. Quando a gente assiste debates como o que vimos recentemente, com as 2 mãos, pode ser? Em que uma pessoa não tem só, agressão não é só física, você faz também agressão verbal. Então, troca de conflito, a gente vê ali o quê? Uma demonstração de desencontro, uma demonstração de desarmonia, uma demonstração de intolerância, de incompreensão, de falta de humanidade, uma demonstração de falta de humanidade. Falta de maturidade também, né? Porque parece uma escola de crianças briguentas. Isso. Como é que a gente vai colocar qualquer um deles para governar a cidade de São Paulo depois dessa palhaçada toda? Né? E na verdade, o que vem depois? No seguinte, me chamou a atenção, tá, gente? Depois de ver cena de violência na TV, que é violência, né? Seja verbal, seja física. Sim. No dia seguinte, no debate seguinte, as cadeiras foram afixadas no piso. E aí eu comentei até com meu marido. Eu disse, então no terceiro debate, vai ter que prender, reservar, né? Não deixar à vista caneta, sapato. Caneta, porque você pode, né? Com caneta você faz muita coisa. Enfim, você vai ter que... tudo pode ser uma arma, dependendo da intenção da pessoa. Então, vejam, nós estamos muito distantes. Nós temos que cozinhar mais, temos que botar a mão na massa, na ação que gere como produto pacificação. E seja eleição, seja qualquer outra ação que produza qualquer tipo de fragmentação,
já não combina mais, não comporta Aliás, mais. você tocou num ponto que eu quero até falar aqui, que eu falo pra todo Não mundo. precisa mais Precisa demais, né? vai grudando, tá, gente? Eu acredito que os partidos estão com os dias contados, que a gente tem que parar, que o nome partido já está quebrado, né? Então, o partido já está partido, já está quebrado. E a gente tem que começar a olhar mais para a pessoa do que para o partido. Então, o que essa pessoa fez no passado? Quais são as intenções dessa pessoa? O que ela pretende fazer? E o que ela tem de caráter também, né? Então, independente do partido, o caráter da pessoa não está dentro de uma sigla, ele está dentro da personalidade dela. O que ela faz, né, de benefício para os outros? Ela realmente. É porque político nasceu para servir ao outro, não para ser servido. A grande maioria das pessoas quer ser servido, quer ganhar muito bem, né? Quer superfaturar em vários lugares, né? Quer dar um jeitinho para se dar bem né, na política, e essa não é a intenção da política. E também vejo a política como uma Olimpíada. Deveria ser uma troca de bastões. Por exemplo, o gestor anterior fez muitas coisas boas. Eu tenho que chegar para esse gestor anterior e falar deixa eu ver o que você fez de bom para dar continuidade. Porque cada vez que troca um governo e a pessoa quebra um projeto que estava dando certo, quem é prejudicado é o povo. Né? Daí eu queria fazer uma observação. Nos países, alguns países bem sérios com a educação, a pauta da educação, a pasta da educação, não é alterada com mudança de liderança política. Exatamente para assegurar a continuidade, porque os projetos da educação não podem estar à mercê de interesses particulares, que sabemos. Sim. Não raro, interesses particulares passam a ser razão de Estado. E a educação não pode estar à mercê desses interesses particulares, entende? Então, quem leva a educação a sério não muda a pasta de educação de um governo para o outro. Dá continuidade. Então, e não só a educação, a parte de esportes também. Quantos projetos são criados, né, nos esportes? O quanto as pessoas investem em segurança e depois desinvestem em segurança. Então, assim, tem que ser algo contínuo, né? Porque a intenção do país, da cidade, do estado é crescer, né? Em consciência e em potência também. As pessoas têm que ter literalmente consciência. Ela está no lugar certo, ela nasceu para ser política. Ela, em primeiro lugar, tem que fazer uma faculdade de ciências políticas, né? Não dá para qualquer um chegar lá e querer ser político. Até eu já tentei ser candidata, mas eu me sentia. Eu sentia que eu teria que fazer uma faculdade de ciências políticas, porque senão eu ia chegar lá, eu ia delegar todo o meu poder para alguém que já estava lá faz tempo. Dentro da tal máquina que ninguém mais quer que continue rodando, né? Exatamente isso. Então, tem que ser revista essa lógica. Eu acho. Tem que ser revista. Porém, nenhuma ação social sem consciência dá certo. Ela temporariamente pode até funcionar em alguns segmentos, mas só temporariamente. Para assuntos de perenidade, para assuntos, né, de longevidade, tá? Ações de longevidade, você precisa beber na fonte da consciência, que representa o quê? A consciência é a nossa faculdade inata, todo mundo nasce com ela, mas ela precisa ser desenvolvida para a gente sair de um padrão original e ir para um padrão cada vez mais desenvolvido. E quanto mais consciência tem o ser humano, mais ele consegue acessar o conteúdo mais profundo do seu ser, que reflete a harmonia universal. Então, se você quiser viver em harmonia na sociedade, com as pessoas, fazendo bem para o seu semelhante, é preciso você viver em sintonia com o bem que tem no universo. Veja aí como os planetas, até as galáxias se fundem em alguns momentos, elas se chocam, mas para uma fusão, para somar potências e não para subtração. Tem o baque, tem o chacoalho, né? Mas é para integrar forças e não para diminuir. Toda relação
que envolve diminuição, ela tende a não prosperar. Sim. Nós precisamos muito mais somar e multiplicar do que subtrair. Ó, vai ficando com a carinha do pão agora. Olha! A gente tem que mergulhar ele na farinha. Ó. Perfeito. Tem mais E aí vai aqui. fazendo a bolinha. Uhum. E a gente vai parar por aqui para continuar daqui a pouco o assunto dos livros, né, Maribel? Isso. E a gente vai colocar o pão no forno também. Depois vocês vão ver como é que ele ficou. Perfeito. Estamos voltando agora a conversar. Estou aqui com a Maribel Barreto, que veio da Bahia. A gente acabou de fazer o pãozinho da paz. Ele está lá no forno. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. E Maribel, você está aqui em São Paulo com um propósito, não é? Ela veio aqui por conta desse livro que ela lançou, chamado Mulheres Valentes. Fala um pouquinho, ela lançou com outras mulheres, né, Maribel? Fala um pouquinho desse livro. Qual que é a história que você colocou no livro? Como é que é a sua participação nesse livro? Então, antes disso, eu gostaria só de fazer uma pequena ressalva. À vontade. Eu vim aqui para São Paulo para o lançamento do livro e para conhecer este ambiente maravilhoso, sagrado, esse cantinho, esse lar que me acolheu com tanto amor, liderado por você, Cris. Muito obrigada. Muito Uma obrigada. honra ter você. Realmente, aqui estou me sentindo em casa e seguramente você, tal como as outras mulheres, mas você é uma mulher valente, portanto, uma mulher de valor, uma mulher que prima por responder à altura da sua consciência, do seu chamado espiritual. E você reflete isso em tudo. Do momento que entrei aqui em sua casa, todos os espaços que constituem esse ambiente profissional, que integra com o espiritual e o pessoal. Então você consegue fazer na sua história de vida a integração, comprovando a máxima, né, de que tudo é tudo, tudo é um, tudo é feito de tudo e tudo é feito do mesmo. Quando nós queremos fragmentar, separar, no ambiente eu sou e ajo dessa maneira. No outro ambiente, isso. Eu não uso máscara. Fala para todo mundo, eu não uso. Isso! No outro ambiente você é outra coisa. Eu também costumo dizer. Onde você me encontrar, você vai ver quem eu sou, sendo quem eu sou. Muito E, bem. portanto, muito bom, Cris. Deixa eu só falar aqui um pouquinho. Do livro agora. Esse livro, portanto, ele foi organizado por Vera Mendes, uma mulher valente, que integrou, no total, nós somos 12 mulheres valentes. Nós temos aqui, eu tive a oportunidade de escrever um capítulo intitulado A Real Valentia sob a ótica da consciência. Nesse capítulo, diferente do que muita gente relaciona valentia com brabeza, não. Valentia está relacionado com força, com coragem, com ousadia, mas com sabedoria. Portanto, com valores essenciais norteando nossa ação. Nesse capítulo, primeiro capítulo, que é este aqui, eu começo fazendo algumas perguntas. Você se sente uma pessoa valorosa? Tem o hábito de consultar sua consciência antes de agir? Reconhece a sua força interior que a impulsiona para valorosas realizações? Pronto. Eu faço essas perguntas e é bom que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, também possa buscar respondê-las. Mas neste artigo, eu sintetizo um pouco da minha história. A história de mais de 3 décadas dedicadas ao desvendar do mistério da existência, desvendar o mistério da existência em mim mesma. Por quê? Porque se eu sinto em mim que eu sou Deus, porque eu sou e fui criada, né? Eu não fui autocriada. Eu não sou autocriada, portanto, eu fui criada. A imagem e semelhança de Deus, na essência e não na aparência, eu busquei cada vez mais este caminho de reconhecer isso em mim.
E ao reconhecer, cada dia mais eu vou reconhecendo esse Deus, o eu sou Deus aqui em mim, eu me conecto melhor com todas as pessoas ao meu redor e com todo o sistema social e com a natureza e com o planeta. Eu me sinto realmente sem fronteiras nessa dimensão de irmandade, de identidade universal. Eu sinto isso muito forte em mim e sou grata à consciência por me fazer esse convite para buscar essas explicações maiores da existência, acerca mesmo do princípio criador, da finalidade da vida, qual a razão de eu estar aqui. Então, hoje, para mim, não é difícil eu ter a consciência clara de que a minha causa é a humanidade. Então, o que eu puder fazer, nunca vou poupar esforços, escrevo isso aqui nesse artigo, para compartilhar e socializar com a comunidade aquilo que eu sinto que ela hoje mais carece. Como educadora que sou, mostro aqui nesse livro que nós precisamos ser cada vez mais específicas no sentido de propor um trabalho sistemático de estudo da consciência na educação, porque almejamos paz, mas a base fundamental da paz é a consciência. E a base fundamental da consciência são as virtudes humanas. E se eu não consigo desenvolver esses valores essenciais no processo de educação, eu vou ter que aprender pelas lições da vida. E essas lições, às vezes, são duras, mais difíceis. E a educação, gente, todos nós sabemos, é o lugar onde pode ocorrer a real transformação. A educação que começa em casa, sim, Cris, mas a educação que se expande, se estende para o sistema formal. Então, eu falo desse livro e historio um pouco a minha trajetória propondo estudos da consciência. Nós, realmente, a partir da Bahia, fizemos essa inovação. Fizemos a proposição do estudo formal da consciência, portanto, das leis divinas, das leis universais na escola. As crianças estudarem lei de equilíbrio, lei de ordem, lei de harmonia, lei de solidariedade, lei de humanidade na escola. Porque senão, você espera, por exemplo, que a criança, quando adulta, seja uma pessoa pacífica. Mas eu não ensino a minha criança o princípio da paz. Eu espero que ela seja solidária, não ensino o princípio da Aliás, solidariedade. deixa eu só. Quando eu fui, há muitos anos atrás, candidata a vereadora, depois a deputada, eu propus justamente o que a gente estava conversando, que era a política da paz. Mas com relação à educação, eu sugeri de unir matérias para que elas tivessem uma utilidade. Então, por exemplo, matemática com educação financeira. Para que a gente precisa da matemática solta? A gente precisa da matemática com um propósito, que é a educação financeira. A biologia com química, era assim, a química com nutrição, para a gente saber o que a gente estava comendo e como é que essa química repercutia no nosso corpo. Olha. Então, é uma nova visão para se propor a educação. Então, já que você é dessa área, eu acho interessante a gente linkar. Até eu vi esses dias uma entrevista da pessoa falando trigonometria. Para que serve? Serve para construir qualquer prédio, qualquer estrutura física. Só que quando a gente vai estudar lá, a gente não sabe o que a gente está fazendo com aquilo. Então é muito importante a gente saber qual a utilidade daquilo que a gente está aprendendo. É justamente essa base que você falou da paz. Como é que a gente vai ter uma base para a paz se não tem base nenhuma? É isso, exatamente. Se não constrói, precisa ser construída. Então, no primeiro movimento, é despertar a consciência para que cada um reconheça que é capaz de realizar. A tal transformação que precisa ser feita, a tal missão que cada um tem nessa existência e poder reconhecer sua missão, para isso você tem que despertar sua consciência, despertar seu sentido de existência, despertar seu papel individual e social. E a educação tem esse realmente contributo muito significativo. Nós, inclusive, conseguimos também implantar o estudo da consciência no ensino médio e conscienciologia no ensino superior em algumas faculdades. E na época é o estudo da consciência. E sabe qual é o tema principal dessa disciplina? A temática central da conscienciologia? Vida.
E sabe qual a temática central da vida? O ser humano. E sabe qual a temática central do ser humano? Para você aí que está nos ouvindo, proponha para que as faculdades estudem isso. Porque precisamos, falando do ser humano, que somos nós, saber quem somos. Nós somos um ser trino, um ser que sente, pensa e age, que tem um corpo, tem uma psique, tem uma dimensão espiritual. Precisa estudar isso na escola, na universidade. Concordo. E precisa meditar na escola também, né? Isso! Eu sugeri isso para o Paulo Scarpa uma vez. E daí, seguiu alguma coisa? Eu falei, ele reuniu um grupo de 35 mulheres, mais ou menos, na época que eu era da Libra, lá com a Marta Lívia Suplicy, não sei se você conhece. E aí, cada uma deu uma sugestão, e aí eu dei essa sugestão. Eu falei, acho que a gente tem que ter meditação antes da aula. Por quê? Porque a meditação ajuda a criança a relaxar e a se concentrar. Então, ela vai começar a aula já preparada para absorver melhor tudo que ela vai aprender. E ainda, antes de voltar para casa, ainda se poderia fazer uma meditação para o retorno, Sim, mas no mínimo 30 minutos, gente. Toda escola, por que não usar um tempinho de 30 minutos para ensinar essas crianças a meditarem? Então, meditação, consciência e autoconhecimento compõem um tripé basilar para a educação transformadora. E eu fui falar sobre isso, Cris, na ONU, no ano passado, na sede da ONU em Genebra, na Suíça, exatamente propondo um diferencial. A nossa humanidade precisa de novo marco. E eu falei sobre isso. Que, inclusive, brinquei com a palavra tecnologia, mas brinquei no sentido de que tecnologia não só que nós temos acesso, mas a tecnologia como aquela, na visão mais ampla de tecnologia, como ferramenta que nos auxilia a resolução de problemas. E hoje nós temos esse problema na humanidade. Uma humanidade carente de consciência, uma humanidade carente de noção do seu papel, da sua missão, da sua função, da sua vocação. As crianças estão chegando para o ensino médio sem referência. Ou melhor, os adolescentes despreparadas para a vida, sabe? Então, eu falei sobre a necessidade de termos tecnologia de consciência, tecnologia de meditação e tecnologia de autoconhecimento. O próprio Brasil já reconhece uma das competências para o desenvolvimento integral do ser humano, o autoconhecimento e autocuidado. Mas, se os educadores não se autoconhecem, não se autocuidam, como eles vão saber cuidar? Se eles não refletem sobre suas consciências no ato da docência, como eles vão ajudar as crianças a se tornarem mais conscientes? São pessoas que têm que ser exemplos, né? E agora, Maribel, queria que a gente falasse um pouquinho dos livros, senão a gente não vai ter tempo para fazer tudo, né? Depois, gente, então vocês podem ler melhor, tá? Sim. Eu fiz uma breve síntese aqui do trabalho de educação que temos realizado, mas recomendo. Procure a editora Soul. Esse é um dos 19 livros da Maribel. E aqui na frente, eu pedi para a Maribel escolher os livros que ela achava mais interessantes. Então, só vai pegando cada um, Maribel vai falando o que chamou a atenção. Esse aqui foi eu que sugeri, porque tem tudo a ver com o que a gente falou. Olha que interessante. Universais. Aqui nós temos neste conteúdo a base essencial da consciência. Porque você pode perguntar daí, o que vem a ser consciência? Consciência é uma faculdade, uma potencialidade. Você não tem inteligência, não tem imaginação, você também tem consciência. E na nossa consciência repousam os valores universais. Quando eu falo assim, antes de agir, consulte sua consciência, consulte os valores universais. Se você sentir que está fluindo para ter ordem e equilíbrio, siga. Se você sentir um contrafluxo, sentido anti-horário do seu batimento cardíaco, Aliás, eu falo para as pessoas sobre isso. Se você se sentir confortável, você está na direção certa. Se você se sentir desconfortável, você já está... Alguma coisa está desequilibrada. Exatamente. E aí vem o segundo livro, de Robert Rapé, que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. E ele tem essa abordagem de que a consciência é a resposta. Por que a consciência é a resposta? Porque nela, na nossa consciência, tem os conteúdos essenciais que nos dão norte para tomar decisões. Então, a consciência nos ajuda a discernir o melhor caminho que devemos seguir, sim. E por que ela é a resposta? Porque eu digo assim,
Dê atenção ao que você sente. Você acabou de falar isso, Cris, que você também fala o mesmo. Sim. O seu sentimento é a sua consciência. Se o seu sentimento lhe faz sentir um mal-estar, um incômodo, é um sinal. Repense Tem e alguma coisa reveja. errada. Tem alguma coisa errada. E, de repente, às vezes, não é bem um erro, mas não é aquele momento. Então, a consciência é a resposta. Esse aqui foi seu professor. Então, Amit Goswami, eu tive a honra de estar com ele no primeiro evento que eu fui nos Estados Unidos, no Congresso sobre Ciência e Não Dualidade, em 2009, em São Rafael. E ele esteve na minha apresentação, foi uma honra. Ele conheceu minha família, meu marido, meu filho, conversamos, tomamos café juntos, falando sobre consciência. Que legal, que honra. Né? É uma grande honra. E Amit Goswami, ele trouxe para a gente uma aproximação científica do estudo que, na época, 2001, quando ele trouxe o Universo Autoconsciente, que não foi nem esse livro, aqui já é Economia da Consciência, mas quando ele trouxe o Universo Autoconsciente, ele chacoalhou a sociedade, foi muito criticado, porque todo mundo que traz de novo, e cá para nós sabemos, na Bahia se fala isso, e é universal, só árvore que dá fruto é apedrejada. Você sabe, não? A árvore que não dá fruto, ninguém vai lá jogar uma pedrinha para tirar nada dela. Não é assim? Sim, pronto. Então, Amit, ele também foi criticado e é ainda. Por quê? Porque traz algo novo, algo fora do padrão, fora da caixa. Por quê? Porque ele é assim. Então, ele não só fala, ele é o que ele fala. Então, isso faz toda a diferença. Portanto, ele nos arremessa para essa visão mais ampliada de realidade. Você, essa mesa é grande. Tá. Outro livro, Grandes Mestres, que eu selecionei, e tanto mais sabedoria temos, quanto mais sabemos subir nos ombros de gigantes. Até porque nós temos condições, quando bebemos na fonte daqueles que nos antecederam, ou naqueles que estão aqui no nosso tempo, mas com uma percepção mais aguçada, uma expansão maior de sua consciência, nós que queremos adiantar o passo, não no ritmo, evoluir no ritmo natural é pouco. Quem tem noção de que pode fazer mais com a sua consciência, quer andar de forma mais veloz. E eu digo, recomendo, sugiro, escrevo sobre isso nos meus livros. Beba na fonte da sabedoria dos grandes mestres. Krishna, Buda, Confúcio, Moisés, Maomé. Gente, esses seres trouxeram muita luz para esse planeta. Por que não resgatar essa sabedoria? Para que a gente se motive, se inspire e busque ser o Eu Sou Deus em ação. Porque esses seres passaram por aqui para nos ensinar isso. Jesus, um deles, ressuscitar. Enfim, é um convite que eles fazem para nós. Aqui temos outro livro, meu livro da consciência, são 365 mensagens para nossas boas escolhas de cada dia. E aqui eu me reporto mais uma vez sobre a necessidade de nós consultarmos nossa consciência diariamente. Eu diria, para escolhas de cada dia, mais um pouquinho, para escolha de cada ação que nós vamos empreender. Por quê? Porque antes de agir, nós pensamos, mas antes de pensar, nós sentimos. Então, para cada sentimento, chame sua consciência, dê atenção, perceba. Tem a ver com esse aqui. Isso, o despertar do eu superior nos reporta, nos convida ao exercício do ser. Porque o nosso ser, Cris, ele já tem tudo. Sim, é o 100% de capacidade. Nós já nascemos capazes, quando eu falei, com tudo à disposição, porque nós somos centelhas divinas. Mas é preciso ser sendo, enquanto a gente não é o ser que a gente é capaz, a gente precisa fazer uso da nossa consciência para a gente ser sendo, ou seja, num contínuo, constante, buscar aprimorar o nosso ser até o eu sou. E agora, reporta isso. O Bhagavad Gita, até com a mãozinha pintada hoje. Eu fui no evento indiano esses dias e a gente ganhou esse brinde. Então, o tesouro oculto do doce absoluto. Então, aqui é mais uma sabedoria. E aí, bebemos em Krishna, acabei de falar dele. E é uma inspiração para toda a humanidade. E eu diria,
quer despertar, quer expandir, quer desenvolver mais sua consciência, inclua, além da prática da meditação, dos exercícios de contemplação. Eu, inclusive, tenho um workshop que vai ensinar exercícios que auxiliem no desenvolvimento da consciência, sim, a reflexão da leoa, a concentração do leão. São vários exercícios instigantes. Fala um que as pessoas mais gostam para a gente finalizar aqui. Então, o exercício que eu aprecio muito é a autoobservação da borboleta. Depois que ela sai, no momento da crisálida, ela introspecta para suas reais grandes transformações. Mas a autoobservação da borboleta é aquele momento que a borboleta levanta as asas, fica quietinha, pode observar no lugar. Ela bate as asas minimamente, só para manter aquecido o sangue das suas asas, mas ela fica quase imóvel, Cris. E nesse momento eu ensino o exercício. No dia a dia, nós vivemos em estado de autoobservação. O exercício é simples. A gente faz uma posição específica, agora não dá para detalhar, mas ela envolve o fechar dos olhos e dar atenção que você sente. Pois a borboleta nos ensina isso. Já o leão nos ensina a viver concentrados, porque, ainda que possamos fazer tudo, uma pessoa concentrada faz o que faz de forma melhor, mais bem feita. Foco, né? Foco. E o leão, das 24 horas de um dia, ele fica 20 horas acumulando energia. Só 4 horas ele fica à disposição para as demais atividades. Interessantíssimo. E a leoa, ela antes, que ela é responsável 90% da alimentação da sua família, pois ela, quando ela começa a errar nos ataques das suas presas, ela para tudo para refletir. Então, ela tem a capacidade de reflexão. Se a leoa para refletir diante de possíveis erros no seu ataque, nós, seres humanos, podemos muito mais. Nós podemos antecipar, antever, prevenir, sim, para depois dar passos mais largos. Planejamento. Isso. Então, eu trago esses exemplos. Sim. São 7 animais que nós trabalhamos, o elefante, cada animal com a sua lição. E eu digo, se os animais trazem para nós essa sabedoria, nós podemos fazer muito mais. E daí, esse livro é mais uma, além dessas práticas que eu estou falando, estudar conteúdo de livros sagrados. Sim. Porque esses seres, esses grandes mestres, estes referenciais da humanidade, eles deixaram, os seus seguidores escreveram sobre suas práticas e, portanto, merece nosso olhar. Quando eu me envolvo com cultura sagrada, eu desperto mais sagrado que habita em mim. Então, estudem, leiam, dediquem todo dia, antes de dormir, um pouquinho de leitura de conteúdo sagrado, das escrituras sagradas que estão disponíveis. É muito relevante, é útil, é necessário para o nosso expandir de consciência. Ai, Maribel, adorei nossa conversa. Eu vou finalizar por aqui, porque esse tipo de assunto, se deixar, eu fico um dia inteiro ouvindo, conversando, porque sou apaixonada pelo assunto da consciência, né? E quer deixar um recadinho para as pessoas, Maribel? Eu quero sim. Eu quero dizer e lembrar que a consciência, que você possa sentir sua consciência como o seu recurso humano de maior valor e de prioridade máxima. Porque com ela, mais desenvolvida, você vai poder ajudar mais a você própria e a todas as pessoas ao seu redor. O universo agradece. Seguramente Deus vai também estar agradecido. Então eu agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Prazer todo mundo. E vamos ver como é que foi o nosso pãozinho? Vamos! Senão ele vai queimar. Vamos da paz. Alimento material junto com o alimento espiritual. Nós merecemos isso, acredite. Beijo, até a próxima. Beijo. A gente finalizou o pão, a gente já comeu metade do pão. Eu fiz nesse formato, né? Em vez de fazer em bolinhas, que nem tá na receita, você pode fazer o formato que você quiser.
Tá aprovadíssimo, né, Maribel? Aprovadíssimo, nota 10. Já vou chegar na Bahia fazendo, hein? Depois eu vou colocar a receita para vocês lá no YouTube e no Instagram. E agora a gente vai tirar um recado para todo mundo aqui do Oráculo do Pão, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. E a Maribel vai tirar uma cartinha para vocês refletirem depois dessa entrevista maravilhosa. Humildade. É a mesma que eu tirei. Olha! Ou seja, sintonia. Sim. Coragem para agradecer, coragem para reconhecer seus próprios erros, coragem para reconhecer que precisamos de ajuda, coragem para reconhecer seu espaço no universo, coragem que nos permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante de toda esta grandeza. Que maravilhoso! Muito agradecida por essa oportunidade. E tenhamos coragem. A gente vai acabar o chazinho aqui. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada também.